Boa noite a todos e todas. Hoje, dia 22 de abril de 2024, estamos iniciando o nosso quinto webinário, hoje tratando sobre arbitragem de futebol e racismo no Brasil, com a presença do nosso ilustre convidado, que é professor de educação física, ex-árbitro de futebol, bastante conhecido, e ele também vai falar sobre as outras funções que vem desempenhando, né? Mas vamos tratar aqui como o professor Márcio Chagas, né? Queria agradecer a disponibilidade e a atenção dele para com o INST. Também queria agradecer aqui nosso colega da linha, mas que também coordena outra linha, com o professor Antônio Jorge Soares, que é o professor Daniel Machado da Conceição, da UFSC, meu colega já de longa data, meu amigo, né? E é o Daniel aqui quem vai fazer a mediação, digamos assim, e eu vou ficar procurando fazer uma certa mediação daquilo que aparecer no chat, né? Essa é mais uma atividade da linha Mídias, Torcidas e Movimentos Antirracistas, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Estudos do Futebol Brasileiro, e a gente tem tentado, nesse ano, né, quase um webinário por mês, né, procurando trazer as várias temáticas que envolvem o futebol brasileiro e essa abordagem multidisciplinar, principalmente com as ciências humanas e sociais, para esse objeto que fala muito da nossa sociedade, né? Então, mais uma vez, muito obrigado para quem está para quem está nos assistindo via YouTube, né? Fiquem à vontade para participar via chat, né? Depois da fala inicial e das perguntas iniciais ao professor Márcio Chagas, a gente vai fazer uma coleta aí do que aparecer de questões no chat, né? E dentro do tempo que a gente tem disponível, a gente também vai fazer as perguntas que surgirem aqui, ou questões, né? Que o público que está acompanhando tem interesse em perguntar. Então, mais uma vez, obrigado. Passo a palavra ao Daniel, que vai fazer a sequência aqui do nosso webinário. Boa noite, Cris. Obrigado aí pelas palavras, né? É sempre uma honra partilhar os espaços com você, sempre um momento de aprendizado. E nessa noite é uma oportunidade, né, muito especial contar com a presença do professor Márcio Chagas, alguém tão engajado na causa e no debate sobre as questões raciais no Brasil e principalmente ligado ao esporte, né? Alguém que tem se tornou um grande ícone, né, nesse debate. Então, seja bem-vindo, professor, e esse é um segundo momento que eu tenho a oportunidade de conversar com o professor Márcio, então foi uma experiência muito marcante anteriormente, e hoje eu sei que vamos aproveitar muito mais. Então, só repassando informações, né, que o próprio professor Cristiano comentou, o professor Márcio, ele é formado em Educação Física, então foi árbitro de futebol, né, premiado, melhor árbitro na Federação Gaúcha em 2008, depois 2011, 12, 13, 14, 15, né, e foi comentarista de arbitragem em alguns veículos de comunicação. E professor Márcio, né, para iniciarmos essa conversa, falamos um pouquinho do que seria essa sua mini bio aqui, né, o seu mini currículo, mas o que o amigo pode falar para aqueles que estão acompanhando nossa live, para dizer quem é o Márcio Chagas? Boa noite, professor Daniel, boa noite, professor Cristiano, boa noite a quem está conectado conosco. Bom, é uma satisfação estar participando desse webinário com vocês, tratando de um assunto que, no meu entendimento, é super importante, mas, infelizmente, é negligenciado pelas federações, pelos clubes, pela CBF, pela FIFA, pela UEFA, por todos que estão envolvidos no esporte, não só do futebol, mas no geral, né? E acredito que, enquanto não se tratar das questões, principalmente raciais, dentro do esporte, nós não vamos ter evolução alguma. Meu nome é Márcio Chagas da Silva, eu tenho 47 anos, eu sou professor de Educação Física, formado pela Unicinos em 2001, fiz 2 especializações, uma na URGS em Pedagogias do Corpo e da Saúde e uma outra na Fabico, na Faculdade de Comunicação em Jornalismo Esportivo.
atuei como árbitro de futebol durante 15 anos, de 1999 a 2014. Depois eu tive uma passagem pela RBS TV como comentarista de arbitragem de 2014 a 2020. Tive uma passagem, né, pela política em 2020, quando eu concorri a vice-prefeito de Porto Alegre pelo PSOL com a deputada federal Fernanda Melchiona. Em 2021 eu voltei para a televisão, trabalhei no canal TNT Esportes, e atualmente eu tenho trabalhado com a deputada Laura Cito na Assembleia Legislativa e sou pré-candidato a vereador em Porto Alegre pelo PT. A minha trajetória dentro do futebol, dentro do esporte, né, até chegar no futebol, ela começa muito cedo. Ela começou com 7 para 8 anos, quando eu comecei a fazer judô no CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, quando os meus pais decidiram colocar eu e o meu irmão mais velho a estudarmos numa escola particular em Porto Alegre. Então, meu pai e a minha mãe tinham muito medo de como nós íamos ser tratados dentro daquele ambiente escolar. E eu, como professor de educação física e ter atuado dentro do colégio durante 10 anos, eu sei que o ambiente escolar ele é um ambiente extremamente nocivo e muitas vezes negligencia, porque como se tem poucos alunos negros, normalmente não há interesse em tratar de assuntos mais delicados e se tenta esconder, né, essas situações colocando debaixo do tapete. Mas foi uma iniciativa muito positiva dos meus pais, porque além, né, de começar cedo, fazendo uma atividade física importante, nós aprendemos a nos defender das violências e das microviolências que ali aconteciam, e não eram poucas, principalmente das questões raciais. Então, com 7 para 8 anos, eu já escutava várias frases que são usadas até hoje nas questões raciais, né? Principalmente do negro só é gente quando vai no banheiro, né? Quando é que preto e não sei o que só é gente, tipo assim, várias frases são reproduzidas até hoje. E muitas vezes o medo que os meus pais tinham era da maneira como nós iríamos reagir a esse tipo de situação, né? Como eles não tinham como estar perto e próximos da gente diariamente, né? Foi uma maneira deles nos darem uma condição de ter uma autodefesa. E em alguns momentos ela foi usada, sim, porque, infelizmente, eu moro no Mississippi Galdério, como eu escrevo frequentemente, e depois eu vou dizer o porquê que eu adotei essa fala frequentemente, essa escrita frequentemente, porque, para mim, a relação que eu faço é exatamente com o sul dos Estados Unidos, que é um lugar extremamente racista, como é aqui no sul do Brasil, um lugar extremamente racista também, né, de colonização alemã, italiana, polonesa e outras tantas, que acham que estão na Europa, mas estão num país de terceiro mundo, mas não conseguem enxergar isso como se fizessem parte desse combo, né? Sempre se tenta trazer uma grandeza europeia, quando na realidade a gente sabe que quem foram os europeus que vieram para cá era exatamente a banda podre da Europa que foi colocada num navio e vão ter uma segunda chance lá naquele país que está precisando, né, embranquecer de alguma forma. Mas aí, através do judô, que foi a única modalidade que eu não sofri nenhum tipo de racismo, eu comecei em 1986 a jogar futebol de salão também, né? Então eu jogava futebol de salão, fazia judô, e no futebol de salão, eu jogava no Teresópolis Tênis Clube, que é um clube que inclusive já faliu aqui em Porto Alegre, está sendo vendido agora para uma empreiteira, aqui, uma construtora. Numa das partidas em que eu fui atuar por esse clube, no Grêmio Náutico Gaúcho, o treinador da equipe, numa pré-eleição, né, fez um questionamento: como é que nós iríamos fazer para ganhar daquela equipe, que era uma equipe muito mais forte do que a nossa. Eu tinha 10 anos na época, 1986. E aí ninguém se arriscou a responder, eu levantei a mão e falei: olha, nós temos que fazer tudo aquilo que a gente treinou durante a semana. E aí ele reforçou a pergunta novamente. Mais alguém para responder, e todos os meninos ficaram quietos dentro do vestiário, e esse treinador olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha um pai de um outro menino dentro do vestiário, e aí ele disse assim: tu vê, hein? Tão esperto, tão inteligente, só tem um defeito, fazendo aquele movimento tradicional que os racistas fazem. Eu estou falando de um professor, um educador físico, que era o treinador da equipe. Eu não estou falando de uma pessoa estranha, estou falando de uma pessoa que deveria dar o exemplo, né,
né? E aquilo ali, para mim, foi a primeira lembrança que eu tive de questões raciais da minha infância. Óbvio que a gente entrou na quadra meio que derrotado, eu fiquei muito chateado com aquilo que eu tinha visto e ouvido, e fiquei num dilema, se eu contaria ou não para o meu pai. Eu acabei não contando porque eu tinha um receio que se eu contasse para o meu pai pudesse ir lá no clube e bater nesse treinador, ou se de repente meu pai me tirava do futebol de salão, que era um esporte que eu gostava de fazer também. Então eu acabei silenciando e não tive a coragem de contar para o meu pai naquele momento. Aliás, eu não consegui contar para o meu pai porque quando eu estava com 20 anos, o meu pai acabou falecendo. Então essa história ela acabou não sendo contada para o meu pai e somente na minha fase adulta que eu tive coragem de contar para minha mãe. Do futebol de salão, né, eu comecei a crescer bastante, eu tenho 1,90 m, eu comecei a crescer bastante, então, quando eu tinha 12 anos, em 1988, eu comecei a jogar basquete, no SET também, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Foi uma outra experiência muito legal, e a partir do basquete eu comecei a me desenvolver e comecei a jogar relativamente bem, né, pela idade que eu tinha, e 2 anos depois eu fui ser aluno bolsista no IPA, Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista. Então eu recebi uma bolsa de 100%, fui estudar num colégio, saí de um colégio particular de bairro e fui estudar num colégio particular de classe média alta burguesa. E para mim um choque maior foi entrar nessa escola como aluno bolsista e me deparar com uma realidade econômica completamente diferente da minha. Então eu me sentia um peixe fora d'água dentro daquela escola. Era uma escola com quase 3 mil alunos, eram muitos alunos que tinham dentro daquele colégio, e tinha um tratamento diferente para os alunos que eram bolsistas dentro desse espaço. Eu estudei o primeiro ano, segundo e terceiro ano do segundo grau nessa escola. Eu nunca me vi um aluno ali dentro, eu me via como um atleta. E assim os professores também me viam como um atleta. Eu não era um aluno frequentador daquele espaço. Eu era visto como um aluno que prestava um serviço para aquele colégio para representar em determinadas competições importantes. Tanto que no meu terceiro ano eu tive um episódio bem impactante com um professor de química que deixou todos os meus colegas, e eu também estava atrasado voltando do recreio, não deixou todos os meus colegas entrarem na sala de aula, e quando eu fui entrar, ele fechou a porta e ficou somente eu e ele do lado de fora, e ele disse o seguinte: olha, o ano passado eu te passei no conselho de classe, eu te dei 2 décimos, só que esse ano eu não vou te dar absolutamente nada, se tu não estudar. Até porque aluno bolsista, no meu entendimento, não era para ter aqui dentro desse colégio. E eu sabia que o aluno bolsista ali, e negro do colégio, era eu, né? Não tinha outro aluno bolsista que tinha 100% na escola. Então, assim, ele foi cirúrgico, deixou com que todos os meus colegas entrassem para ficar um papo individualizado, até para não ter prova, que os meus colegas pudessem ouvir o que ele estava dizendo. De repente, ele disse o que a grande maioria dos meus colegas também gostariam de dizer, mas não tinham coragem. E ali eu comecei a me afastar cada vez mais do espaço escolar, até que chegou uma professora de matemática no segundo semestre, uma professora baiana, né? Esses tempos eu até encontrei nas redes sociais e fui muito grato a um episódio que eu tive com ela, porque eu ia para a aula só para ter o mínimo de presença, que era 75% para poder jogar as Olimpíadas Metodistas. E aí, uma determinada prova, eu preenchi o nome, não resolvi absolutamente nada, entreguei a prova para ela, porque eu não sabia nada, eu já não ia mais nas aulas, porque eu não me sentia mais pertencente àquele ambiente. E aí ela não deixou sair da sala. Ela disse, pode voltar, tenta fazer o que tu consegue, mas tu não vai sair agora. E aí, quando os meus colegas terminaram a prova, no final da aula ela fechou a porta, ficou só eu e ela disse, o que tu tá fazendo? E eu disse, não entendi o que a senhora está dizendo. O que tu está fazendo? Eu disse, tô ouvindo na aula. Eu disse, não, tu está fazendo exatamente o que eles querem. Tu seja mais um para depois trabalhar para eles futuramente. Mas eu vou assumir um compromisso contigo, porque eu, como mulher negra, eu já me senti deslocada também nesses espaços. Então, a partir da semana que vem, nós temos 3 semanas para eu te fazer aprender a matemática e na minha disciplina tu vai passar.
só que tu não pode faltar e nem chegar atrasado em nenhuma aula, porque é um compromisso que eu vou assumir contigo. E ali eu estabeleci com ela esse compromisso, comecei a frequentar essas aulas particulares que ela estava me oportunizando, eram 3 aulas por semana, segunda, quarta e sexta. Acabei passando na disciplina dela, mas infelizmente eu acabei reprovando no 3º ano do colégio, né? O que me atrasou 1 ano, mas de certa forma também foi um aprendizado, né? Por mais que meu pai tivesse ficado puto da cara comigo, foi um aprendizado porque eu não teria condições de passar, porque eu estava muito enfraquecido em termos de escolarização naquele momento. Nesse período do basquete, também aconteceram algumas situações bem desagradáveis com relação às questões raciais. Principalmente quando nós, da Sojipa, que era o clube que eu jogava, nós íamos jogar contra o Recreio da Juventude em Caxias do Sul. Então, todas as partidas haviam xingamentos racistas, né, dos atletas do Recreio da Juventude. Sempre que eu me dirigia à arbitragem, a arbitragem dizia que aquilo ali era para me desestabilizar emocionalmente, então que não era para eu dar bola para aquilo e continuar jogando bem, segundo eles, era uma maneira de tentar fazer com que eu me desconcentrasse. Só que chegou na 3ª partida daquele ano, de 1991, eu tinha 15 anos, na final do campeonato estadual, que a gente acabou sendo campeão em Cruz Alta, né? Teve 2 atletas que passaram o jogo inteiro me chamando de negro, vai tomar banho de clorofila, tua mãe é preta, deve ser faxineira ou puta. Então, assim, foi uma tarde e uma partida em que os caras pegaram no meu pé o tempo inteiro. E sempre que eu me dirigia para a arbitragem se esquivava para não tomar nenhum tipo de punição para esses atletas. E aí, no final do jogo, a gente ganhou de 1 ponto deles e fechou um pau, mas um pau, assim, que teve que entrar a brigada militar com cachorro, gás de pimenta, porque apanhou todo mundo, apanhou o time deles inteiro e mais o técnico que tentou, de certa forma, entrar na briga também. Então foram alguns episódios assim que foram bem marcantes nesse período esportivo. Terminei o colégio, entrei na universidade como aluno bolsista também, na Unicinos, né? Então o meu 2º grau e mais o acesso à universidade foram através de bolsas de estudo, né? Do contrário, eu não sei se eu teria terminado ou se daqui a pouco eu estaria ainda estudando, porque era uma universidade privada e era bem caro de estudar ali. E ali, quando eu cheguei na metade do curso de Educação Física, eu fiquei num dilema, em que eu iria trabalhar. No basquete eu sabia que era bem difícil trabalhar e ter uma rentabilidade financeira legal. No futebol, o que eu gostava, como eu não era filho de nenhum cara envolvido em clube, era difícil de entrar para trabalhar numa equipe, a não ser começar desde as escolinhas, mas trabalhar em escolinha de clube, tanto de Grêmio como de Inter, ou qualquer outra equipe aqui em Porto Alegre, ganhar uma mixaria, e não ia resolver o meu problema. E aí eu resolvi fazer o curso de arbitragem na Federação Gaúcha de Futebol. Fiz o curso em 1999, comecei a atuar nas competições oficiais da federação no ano de 2000, né? Em 99 eu já comecei a apitar alguns jogos amadores. No ano de 2000, quando eu comecei a apitar jogos da federação, eu paralelamente apitava alguns jogos escolares e amadores pelo interior. E num jogo escolar lá no Colégio Farroupilha, que é um colégio de burguesia, classe AAA, não sei quantos As, né, mas não era um jogo envolvendo a equipe do Farroupilha, era um jogo envolvendo o IPA, que era o meu ex-colégio, contra o Champagnat. O IPA sempre manteve a tradição de oportunizar bolsas de estudos para os atletas. E tinha um atleta do atletismo, negro como eu, o Diego, que não jogava muito bem futebol, mas ele era muito rápido. E aí, nesse jogo contra o Champagnat, ele acabou fazendo um gol, né? Partiu nas costas do lateral esquerdo, fez o gol. Quando a bola vai para o centro, para recomeçar a partida, o capitão do time do Champagnat grita para o lateral esquerdo e diz: pô, ninguém vai marcar esse macaco. Se tu não der um pontapé nele, eu vou ter que voltar e fazer isso, porque o cara tá deitando e rolando em vocês. E foi um negócio assim, ó, automático, porque quando ele chamou o jogador de macaco, o atleta, o Diego,
a gente se olhou automático e foi assim, cara, tu vai fazer alguma coisa por mim, né? E eu olhei, a gente não se falou, foi num olhar só. Eu peguei o cartão vermelho e, pum, expulsei o jogador. Nisso o jogador disse, não falei pra ti, eu disse, não interessa, se tu falou pra ele é porque tu pensa isso de mim também. E fui acompanhando até a beirada do campo. Quando chegamos na beirada do campo, o pai desse menino desceu às arquibancadas e começou a gritar, bobalhão, tá estragando o jogo das crianças, veio aqui para atrapalhar, quer aparecer, bobalhão e tal. Quando o pai dele chegou na pista atlética, eu disse pro menino, fala pro teu pai o que tu chamou o menino lá dentro. Ele, pois é, fala pro teu pai o que tu falou pro menino lá dentro. Daí ele disse, ele tá me expulsando porque eu chamei aquele negrinho de macaco. E aí o pai disse assim, não acredito que foi por isso. Eu disse, bom, tá explicado por que teu filho é racista. Né? E aí ele quis fazer menção de brigar. E um professor do Colégio Champanhar, do Colégio IPAS, afastaram ele e eu disse para ele assim, se tu não quer passar vergonha na frente do teu filho, pega o teu filho e vai embora, porque tu vai passar vergonha. E aí ele foi embora. Resultado, não apitei mais jogos dessa competição, porque o Colégio Champanhar entrou com uma representação junto à organização do campeonato para que eu não apitasse mais os jogos daquele campeonato. Tudo bem, para mim não mudou absolutamente nada, mas eu vi que houve uma represália em virtude de estar fazendo o certo, que seria expulsar e educar de alguma maneira aquele menino. O segundo episódio aconteceu em 2001, no meu primeiro campeonato apitando pela Federação Gaúcha de Futebol. Eu já tinha trabalhado o ano de 2000 inteiro, contrariado como bandeirinha. No ano de 2001 eu fui trabalhar numa competição chamada EFIPAN, Encontro de Futebol Internacional Pan-Americano, e eu estava indo super bem no campeonato, tanto que eu fui escalado para apitar a semifinal entre Boca Juniors e Defensor do Uruguai. Quando eu entrei no campo, o time do Boca Juniors saiu, eu pensei que, bom, os caras devem ter ido no vestiário para rezar, ou trocar o uniforme e tal, alguma coisa nesse sentido. Só que os caras começaram a demorar 5, 10, 15, 20 minutos, e eu observava do meio do campo o movimento de um dirigente que subia as escadas até a arquibancada e voltava, subia e voltava, para falar com o coordenador da competição. E aí, nesses 20 minutos, a equipe do Boca entrou em campo. Quando eu fui cumprimentar o capitão para fazer o sorteio, o capitão não estendeu a mão para apertar minha mão. Eu achei meio estranho. Aconteceu a partida, o Boca ganhou de 3-0. E ali eu fui perguntar para o coordenador da arbitragem o que tinha acontecido no final da partida. E aí ele disse, olha, ainda bem que tu foi bem na partida. Eu disse, por quê? Porque o time do Boca não queria jogar, alegando que não confiavam num árbitro negro apitando um jogo importante. E aí eu falei para eles, pô, como é que tu não me avisou isso? Dentro do meu país eu vou passar por uma situação dessas? Eles, não dá bola. Não é questão de dar bola. Isso é um crime, cara. É um crime que está acontecendo. E aí eles disseram para mim assim, bom, Márcio, vou te dizer uma coisa e tu guarda contigo. Vai te acostumando, porque isso aí vai acontecer muito na tua carreira. Aquilo foi um alerta. Em 2001 eu estou falando. Eu trabalhei mais o ano de 2002 nas categorias de base, 2013 categoria de base, até que em 2004 eu fui apitar o primeiro campeonato gaúcho da primeira divisão, né, e fui indicado a árbitro revelação do Campeonato Gaúcho. Eu, Leandro Voaden, que foi um árbitro bem conhecido, que foi FIFA, e o Fabrício Neves Correia. Acabou ganhando o Fabrício Neves Correia. Mas, na realidade, todos eles já apitavam gauchão desde o ano 2000. O único novo ali no campeonato era eu. Então, para mim, só em ser indicado, para mim já foi uma vitória. E ali eu percebi que havia algum tipo de dúvida, né, com relação aos membros da comissão de arbitragem. Tanto é que um membro da comissão de arbitragem, José Mocelin, um ex-árbitro de futebol, me chamou para ir até a casa dele, porque ele queria fazer um plano de trabalho comigo para eu chegar no quadro da FIFA. E eu, inocentemente, fui até a casa dele. Chegando na casa dele, ele me deu um papel e caneta e pediu para eu ir anotando todas as orientações que ele iria me passar. E eu fui anotando. Quando eu preenchi todo o lado da folha, a folha que estava em branco, ele recolheu a folha de cima da mesa, começou a ler e disse assim,
Realmente a letra é tua. Nós estávamos em dúvidas lá na federação se alguém te ajudava a preencher a súmula ou não, porque é um português muito bom e uma letra bonita. E aí eu falei para ele assim, como assim, cara? Não, e tal. Eu disse, cara, eu sou formado, sou pós-graduado, sou concursado, eu trabalho em 3 empregos, na Prefeitura de Esteio, trabalho no Grêmio Náutico União, eu trabalho no La Salle de Santo Antônio e ainda na arbitragem, e tu acha que eu tenho dificuldade intelectual de redigir uma súmula? Eu entendi o que tu está me dizendo. Não, tu está levando para um outro lado. Eu disse, não estou levando para o outro lado. Eu entendi o recado. Eu, além de ser bom dentro do campo, eu tenho que ser muito melhor fora. E ali eu comecei a entender que eu tinha vários obstáculos na minha frente que me impediam, inclusive, de avançar dentro da carreira. Só que dentro do campo eu conseguia resolver esses obstáculos. Tanto que no ano de 2005 eu entrei para o quadro da CBF. Entrei no quadro da CBF em 2005. No ano de 2008 eu ganhei o primeiro prêmio como árbitro, melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. Para mim teve um sabor especial, porque eu concorri ali com Simon, Gaciba e Voaden, que já eram árbitros FIFA, e eu não era FIFA, e não fui, eu fui aspirante, mas não nessa época ainda. Depois eu ganhei em 2011, 12, 13, 14. Né? Só que, não satisfeito com essas manifestações racistas, em 2005 eu passei pelo primeiro episódio durante uma partida em Caxias do Sul, com o técnico do Encantado, Danilo Mior, irmão do Casemiro Mior, que jogou na dupla Grenal nos anos 80. Depois, com o goleiro do Cruzeiro no campo do Estrelão, aqui em Porto Alegre. E aí, de 2006 a 2014, eu comecei a adotar algumas técnicas de arbitragem de não aquecer fora do vestiário em alguns lugares quando eu ia apitar no interior do estado, principalmente na Serra Gaúcha, lugar ao lado da colonização italiana. Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, porque era uma maneira de me preservar a minha saúde mental e evitar os xingamentos que eram naturais. E mesmo que eu relatasse em súmula e ia para o TJD da Federação Gaúcha de Futebol, ali eles tratavam como brincadeira, tudo aquilo ali que era relatado. Então, de 2006 a 2014, quando eu ia apitar nesses estádios no interior, eu ficava no vestiário, aquecia sozinho, os meus colegas brancos aqueciam no gramado tranquilamente, eu ia para o campo, era xingado igual, só que no dia 5 de março de 2014, quando eu fui apitar um jogo em Bento Gonçalves, envolvendo Esportivo de Bento e Veranópolis, fiz o mesmo procedimento, mas não foi suficiente, porque quando eu saí do vestiário para começar o jogo, eu fui xingado, no final do primeiro tempo, novamente, antes de começar o segundo, novamente, e no final da partida, de novo. E em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que não fez absolutamente nada, compactuou com tudo. Não tentou nem dar voz de prisão para aqueles racistas que estavam lá fardados de torcedores. E ali eu pensei, bom, o pior passou, né? Entrei no vestiário, disse para os brigadianos que eu iria fazer a ocorrência policial em Porto Alegre, porque eu queria sair daquela cidade o mais rápido possível. Tomei meu banho, abri a porta do vestiário, fui pegar meu veículo estava cheio de banana no capô do carro. Quando eu fui dar a partida do carro, o carro engasgou 3 vezes, na quarta caíram 2 bananas do cano de escapamento. Eu consegui tirar o carro da garagem escura, colocar num espaço mais claro, pedi para um colega meu branco bater as fotos. Eu não tirei nenhuma foto do meu telefone. Ele tirou as fotos, um atleta do esportivo, Adriano Chuva, me puxou pelo braço, me tirou para um lugar mais afastado e disse, Márcio, tu não imagina o que a gente escuta desses caras lá no centro da cidade. Eles dizem que a gente é ladrão, que a gente é morto de fome, que a gente está aqui só para roubar deles, que nós somos macacos, que a gente não deveria estar aqui. Eu disse para ele o seguinte, hoje eles deram tiro no cara errado, porque isso aqui não vai ficar aqui. Amanhã está na imprensa. E aí eles, tô contigo. Vim para Porto Alegre, tentei fazer a ocorrência policial, não consegui, porque era quarta-feira de cinzas, era madrugada de quarta para quinta. Não consegui fazer a ocorrência policial. Cheguei na minha casa, demorei até umas 5h30, 6 horas da manhã para dormir. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã, redigi um texto e mandei para a imprensa. 10h30, começou a tocar no telefone, pediram para mim as fotos.
mandei uma mensagem para o meu colega, ele me mandou as fotos, eu repassei para a imprensa e o assunto veio à tona. E ali começou a ser divulgado, não só regionalmente, mas também pelo país. 2h30 da tarde, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol da época, Francisco Noveleto, que hoje é um dos vice-presidentes da CBF, né, me ligou, tentando me intimidar, perguntando por que eu havia denunciado os caras de Bento Gonçalves e denunciado o fato antes de consultá-lo. E eu disse que era uma questão pessoal. Ele disse, não, tu está expondo o clube, a competição, o meu amigo, que é o presidente do esportivo, e o Estado. E aí eu disse para ele assim, tá, e como é que eu fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Agora tu está fazendo uma tempestade num copo d'água. Eu disse, negativo, cara. Tu está falando com um cara errado. O meu pai e a minha mãe não me criaram para ser omissos e aceitar isso pacificamente. Aí ele disse assim, bom, então tu sabe que a tua carreira vai encerrar, né? Eu disse, não tem problema. Da onde eu tô, não recuo mais. Né? Atuei até o final daquela competição, apitei a final do Campeonato Gaúcho de 2014, que foi em Grenal, em Caxias do Sul. Né? Naquela última competição, eu acabei sendo eleito novamente o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho pela 4ª vez seguida, então 11, 12, 13, 14. No outro dia, eu anunciei a minha saída da arbitragem, porque eu não me via mais pertencente àquele lugar novamente, assim como eu não me via no colégio, agora não me via pertencente à Federação Gaúcha de Futebol. Mas eu tomei essa decisão muito em virtude do que aconteceu no julgamento na quinta-feira, que antecedeu a final no domingo. Porque quando eu fui no TJD para acompanhar, em virtude de ter sido citado a estar presente na audiência, no TJD, o advogado de defesa do esportivo teve a pachorra de dizer que chamar negro de macaco não seria crime nem ofensa, porque eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim seria doloroso para um homem, conforme a propaganda dos Poços Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carros. Quando ele terminou de falar isso aí, eu me levantei porque eu ia quebrar a cara dele. Ainda bem que eu estava acompanhado de um amigo, um advogado, que me segurou. E aí eu acabei não fazendo. Que me falou, cara, eles estão tentando desestabilizar para exatamente perder a cabeça e te tirarem do jogo de domingo, que é a final do Campeonato Gaúcho. Vamos embora e encerra a tua carreira, cara. Porque daqui para frente tu sabe o inferno que vai ser. Né? Tu é o único árbitro negro. Vai voltar a acontecer isso, e os caras vão dizer que só acontece contigo. Exatamente, só vai acontecer contigo porque tu é o único. E tu é o único que vai te manifestar, porque os demais não vão comprar a briga e fazer esse barulho como tu tá fazendo. Apitei a final, no outro dia eu recebi meu prêmio, anunciei a minha saída. 2 meses depois eu fui contratado pela RBS TV para ser comentarista de arbitragem, que no meu entendimento foi uma jogada de marketing deles também. Mas como eu tinha que trabalhar e pagar as contas e os boletos que batiam frequentemente e continuam batendo, eu aceitei o desafio, comecei a trabalhar na RBS. No primeiro dia, eu fui apresentado no Jornal do Almoço, no Globo Esporte, no Sala de Redação, no RBS Notícias, em toda a programação da RBS e do grupo da Zero Hora. Sendo que no final do dia, eu falei com o chefe responsável, diretor responsável da televisão, que tinha me contratado, e falei para ele o seguinte, bom, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu está me dando, mas eu quero deixar uma coisa bem transparente. Eu venho para cá, mas eu não deixo de ser preto. Eu vou continuar lutando e levantando a bandeira. E ele disse, não, que isso, fica à vontade. Tudo papo furado. Né? Quando eu comecei a me manifestar durante as transmissões e de tudo que ocorria nos estádios pelo interior, tentaram, de certa forma, me calar, mas não foi o suficiente, porque eu continuei denunciando, até que em 2019, num jogo entre Juventude e Internacional, numa semifinal do Campeonato Gaúcho, teve um fato, né, que foi um pênalti não marcado a favor do Juventude, que o árbitro não deu. Eu falei durante a transmissão que tinha sido pênalti, mas não foi o suficiente, porque o pavilhão inteiro dos torcedores do Juventude se viraram e começaram a me chamar de tudo. Negro, macaco, morto de fome, favelado, né? Mora na Restinga, tu é traficante, tu é bandido, não sei o quê. E aí eu peguei meu telefone e comecei
a filmar. O meu ex-gestor, meu ex-chefe, dizia o seguinte pelo ponto: se tu quiser sair da transmissão, eu te apoio. Eu disse, não. Se tu quiser me apoiar, tu me dá as imagens para eu identificar um por um desses torcedores, e porque eu não vou sair da transmissão. Porque tudo que eles querem aqui é que eu saia da transmissão para ser um troféu para eles. Então tu não está me apoiando absolutamente nada. Bom, resultado. Fiquei até o final da partida, voltei no ônibus quieto. Quando eu cheguei no estacionamento da RBS TV, depois da viagem, eu tinha tomado uma enxurrada de xingamentos nas redes sociais. Cheguei para ele e mostrei. Olha só o que os caras estão escrevendo para mim. E aí tinha uma mensagem que dizia assim: não tinham que ter posto a banana no teu carro, tinham que ter posto no teu cu, nego, filha da puta. E aí eu mostrei para ele. E ele disse assim: bah, isso aí te incomoda? Eu disse, não só a mim, como deveria te incomodar também. Ele disse, meu, deixa isso pra lá, isso aí é bobagem. Aí eu vi que eu estava sozinho de novo. No outro dia eu fui no Ministério Público, fiz a denúncia, ele ficou puto da cara comigo. 2 semanas depois, o UOL me procurou para fazer uma matéria. Fiz a matéria com o UOL. Essa matéria saiu no dia 30 de abril de 2019 com um título: Matar negro não é crime, que era um dos xingamentos que eles diziam frequentemente. Essa matéria foi top trends no Twitter e nas redes sociais naquele dia. 2 semanas depois dessa matéria, eu fui convidado para participar do Papo de Segunda com o Emicida, o Porchat, o João Vicente e o Chico Bosco, que, de certa forma, me deu uma proteção, uma blindagem por mais um tempo, mas não foi o suficiente, porque chegou novembro de 2019, esse meu gestor me chamou para uma reunião e disse o seguinte: eu estou pensando em te desligar no final do gauchão, mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. Eu disse para ele assim: por que tu está falando e já justificando a minha demissão com relação à questão racial? Não, porque tu sabe e tal, que daqui a pouco vão criar alguma história. Eu disse, não, qual é a tua alegação para me botar para a rua? Aí ele, porque o teu salário é muito alto. Eu disse, bom, se o meu salário é muito alto, não tinha nem que entrar na questão racial. Mas se é isso, beleza. Saí de férias, voltei em janeiro, trabalhei em janeiro, fevereiro. Repentinamente, no último final de semana de fevereiro, ele me ligou e disse que eu estaria de férias a partir de março. Mas eu já tinha saído de férias. Eu disse, pô, como assim que eu vou sair no meio do campeonato de férias, se é um dos poucos períodos que eu trabalho todo final de semana, ou quarta e domingo? Pois é, o RH me ligou e eles não deram a baixa das tuas férias e agora eles estão me cobrando e tu vai ter que sair de férias. Eu disse, bom, a minha cama está pronta, quando eu voltar eu estou na rua. Só que naquele meio de março ali entrou a pandemia, então parou tudo. Só que dentro da pandemia mesmo, no dia 24 de abril, ele me ligou um dia e me desligou da RBS por telefone. Não teve nem coragem de me desligar pessoalmente. Foi quando pintou, acho que umas 2 ou 3 semanas depois, um convite para concorrer como vice-prefeito de Porto Alegre pelo PSOL. Foi a minha primeira inserção dentro do ambiente político. Eu topei, achei um desafio interessante. Já tinha um interesse em partir para o campo político, né? Foi uma experiência legal com a deputada Fernanda Melchiona, né? A gente acabou ficando... Tinham 12 candidatos, a gente ficou em 5º, né? Foi bom, né? Eu aprendi bastante naquele processo político. E no ano de 2021 eu voltei para a televisão pelo canal TNT. Infelizmente, aqui no Mississippi Galdério tem um acordo das emissoras para não me convidar para trabalhar. Então, sempre que há algum convite, é sempre de algum estado de fora. Esse ano eu trabalhei em 3 rodadas do Campeonato Goiano, inclusive comentei a final do campeonato, mas aqui o meu espaço está fechado para eu trabalhar nos veículos de comunicação. Estou como assessor parlamentar da deputada Laura Cito desde o ano passado pelo PT, né? Sou filiado ao PT atualmente, vou concorrer, né? Estou como pré-candidato a vereador de Porto Alegre, e esse é o caminho que eu achei e penso que seja a única maneira de criar políticas públicas que abordem esse assunto. É mais do que necessário que a gente aborde a questão racial. O futebol está impregnado de racistas. Hoje eu vejo o futebol
de uma maneira crítica, como uma representação contemporânea da escravatura. É a única profissão no mundo que se fala em comprar e vender pessoas com naturalidade, inclusive partilhando os corpos dessas pessoas em percentuais. 50% é do clube, 50% é do grupo de empresários. Os clubes não têm nenhum tipo de compromisso em termos de escolarização com esses meninos que são entregues pelas famílias com 11, 12 anos por 3 refeições, que é o café, o almoço e uma janta. Os clubes não formam cidadãos, eles formam pessoas para serem vendidas. O modus operandi é o mesmo do período da escravatura. São os europeus que vêm, compram esses meninos cada vez mais cedo e levam, não mais em navio negreiro, mas em aviões negreiros, onde eles enchem os aviões. Os empresários, no meu entendimento, nada mais são do que traficantes negreiros. E quando eu falo em traficantes negreiros, eu coloco nesse pacote os brancos pobres também, porque dentro desse contexto, branco pobre com negro está junto, né? Tá junto. E uma pergunta que eu faço frequentemente é por que menino branco de classe média alta e burguês não jogam futebol? Porque suas famílias eles dão ênfase muito mais pela questão da educação e para se inserirem no mercado de trabalho, voltando posteriormente, inclusive no futebol, como empresários, como diretores, como CEOs, como presidentes. Então, sempre numa perspectiva não só de ser, não de ser comandados, mas sim comandantes. Então, para mim, o futebol hoje ele tem um viés extremamente nessa linha, né? Ele é uma representação contemporânea da escravatura. A gente vê matérias nas redes sociais com meninos de 11, 12 anos sendo os novos Pelés, e quando a gente sabe que com 15, 16, daqui a pouco esses meninos não vingam, eles são esquecidos, né? E colocam toda uma culpa como se esse menino não quis chegar. Então para mim é um modus operandi que funciona exatamente como eu falei, né? É uma representação contemporânea da escravatura e continua sendo em todas as modalidades dessa forma. A única alternativa para os filhos da pobreza continua sendo o esporte. Professor Márcio, que fala potente. Muito obrigado por apresentar sua trajetória. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de alguns desses fatos, de ter esse seu relato, e é sempre impactante escutá-los, ver aquilo que acontece, aqueles fatos que muitas vezes nós podemos, após aqui uma fala, como sua fala, apresentando toda uma trajetória, puxa vida, uma maneira muito comum, vamos lá, vamos bater palmas, que trajetória maravilhosa, como ele conseguiu, que exemplo, mas infelizmente não é isso, É importante ter esse relato, mas a gente precisa pensar que é um sobrevivente, Nós estamos exaltando a sobrevivência, a luta e todo um esforço cotidiano para superar esses desafios e esse enfrentamento racial. Então tem algo que chama muito atenção na sua fala, é claro, sua inserção no esporte, toda essa relação, mas o quanto que sua família permitiu uma consciência racial, capaz de, mesmo lá em tenra idade, já no futebol de salão, já perceber, opa, tem algo aqui. Pô, meu professor está falando isso, E depois dar continuidade nessa trajetória. Bom, então com isso, acaba nos deixando ainda mais instigados com novas perguntas. Então, vou jogar aqui. Primeiro, é pensar a questão do Mississippi Gauder, essa expressão. Talvez alguns dos nossos, quem está aí, nossos participantes, quem está assistindo a live, saiba, claro, essa referência, o professor já trouxe um pouquinho, mas gostaríamos também de escutar. Opa, vamos ver. Pedir que o professor fale um pouco mais sobre essa expressão, mas ainda lançar uma segunda pergunta. Anteriormente, em uma conversa nossa, o professor acabou relatando, lá em 2020, que o futebol tem um código, um código de silêncio sobre o racismo
inclusive indicou ter, né, ser assim uma cláusula tácita, não está ali explícita, mas ela é tácita, no contrato do jogador de futebol sobre aguentar xingamentos e mesmo as questões que envolvem a discriminação ou o crime de racismo. Precisamos deixar isso sempre bem claro, bem marcado, né? Racismo é crime. Nesse sentido, o professor também já falou que, e na trajetória apresentada marcou isso, que na arbitragem não é só talento que faz avançar. Esse te acostuma é também esse código de silêncio na arbitragem e no futebol? Com certeza, né? Porque tu fica numa saia justa, né? Quando tu tá num ambiente extremamente hostil, extremamente tóxico, com homens, né, brancos conservadores, que são os gestores, normalmente, da arbitragem, do futebol. A gente não vê pessoas negras, né, atuando nesse espaço hegemonicamente branco. Então, há sim um código de silêncio. Houve uma tentativa, inúmeras vezes, de silenciamento, de não tocar sobre esse assunto dentro do que vinha acontecendo, né, até que chegou um determinado momento que, tipo assim, o copo transbordou, né, transbordou total. Mas, se a gente observar, no Brasil, eu me lembro que na minha época de arbitragem, isso eu estou falando de 10 anos atrás, tinham árbitros negros atuando em Campeonato Brasileiro. Aqui no Sul só tinha eu trabalhando na Série A do Campeonato Gaúcho. Eu era o único árbitro negro pertencente ao quadro da CBF. Ao quadro da CBF. Só voltou a apitar um Campeonato Gaúcho novamente, um árbitro negro, no ano passado, 9 anos depois. Então a represália, que não aconteceu comigo porque eu saí, ela aconteceu com os poucos que ficaram, que não conseguiram avançar, que ficaram no meio do caminho porque havia sempre um resquício e um medo de que, bom, esse aqui daqui a pouco vai abrir a boca que nem o Márcio e vai escancarar tudo que acontece. Eu, durante uma pré-temporada, para vocês terem uma noção, né, pré-temporada só macharedo na concentração, 3 dias na Serra Gaúcha, e aí numa brincadeira que gerou um certo conflito, um árbitro bem conhecido hoje em dia, daqui do Sul, Fortão, falou "Maldita Princesa Isabel" para mim, né? E aí eu disse para ele assim: "O que tu falou, filho de uma puta?" Bem assim. E ele assim: "O que é?" Eu disse: "O que é o quê, cara? Tu é racista ou safado?" E aí, não sou e tal. E eu disse: "Tu é racista." Botei o dedo na cara dele e uns 2, 3 colegas separaram a história. Porque nós ia vias de fato. Eu nunca aceitei esse tipo de brincadeira. Passado um tempo, esse árbitro aí apitou um jogo entre Juventude e Grêmio. E ele foi bem no jogo. Mesmo com a contestação da dupla dos dirigentes do Grêmio. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Disse assim: "Mesmo tu sendo racista, tenha a certeza que tu foi bem no jogo e não te preocupa com a opinião pública." E aí ele respondeu: "Não, cara, que isso? Eu não sou racista." Eu disse: "Deixa para lá." Então, esse cara, ele era super protegido pela comissão de arbitragem porque era visto como um bibelô da arbitragem. Mesmo que ele fosse racista, ele ia ser preservado a chegar onde chegou e onde está hoje em dia, né? Só que automaticamente há dentro da arbitragem também, como há poucos, e é um negócio meio contraditório assim, e vocês começam a observar, se vocês gostam de futebol, quem está acompanhando aqui a live se gosta de futebol, há uma inversão total, né? Nos árbitros que são profissionais, há mais ou menos 90% dos árbitros brancos que compõem as federações e 10% de preto, né? E aqui no Rio Grande do Sul tem um árbitro negro só que faz parte do quadro da CBF, que inclusive ele não apita a Série A, não apita a Série B, ele tá no quadro, ele apita jogos de categorias de base ainda, sub-17, Copa do Brasil sub-17, Copa do Brasil sub-20 ou algum jogo feminino. Em contrapartida, na várzea, nos campeonatos de várzea, 90% dos árbitros são negros e 10 são brancos. Mas aí qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? Por que no imaginário racista
Na várzea, eu preciso de um negrão que seja segurança. Ele pode até não saber da regra, mas ele passa a imagem da segurança do jogo. E se porventura fechar um pau, ele vai saber se defender, ou os atletas vão ter um certo receio de partir para cima desse segurança, né? Então há toda uma contradição. Já na Série A, eu não quero um árbitro negro grande que vá passar esse imaginário. Eu quero um branco atlético, né, que de preferência seja formado, que fale um segundo ou terceiro idioma, que tenha socialmente um círculo de amizade bacana, porque tudo isso é avaliado também. Então, são vários pré-requisitos que impedem com que haja um avanço de uma pessoa negra dentro desse contexto. E automaticamente um silenciamento. Por quê? Quem é que vai ter coragem de contar e para quem vai contar o que está sofrendo? Não tem para quem contar. Né? As comissões de arbitragem não têm pessoas negras. Na comissão de arbitragem da CBF, que é composta pelo CNM, pelo Pélix, pelo Ricardo Marques, não tem pessoas negras que estão ali, então não tem nem a quem recorrer. Na Federação Gaúcha, eles fizeram um equilíbrio, colocaram 2 negros e 2 brancos, mas quem manda é o branco, então ele que vai bater o martelo se porventura chegar algum tipo de reclamação por lá. Então, os negros ficam desassistidos. E no futebol, a mesma coisa. Né? Infelizmente, não tendo essa questão da escolarização, os jogadores ficam extremamente limitados. Né? Então, eles adotam um discurso dos seus empresários, normalmente é um discurso evangélico, normalmente é um discurso onde eles não querem tratar de questões que sejam raciais, que vão polemizar e provavelmente vai dar um problema com o empresário, com o diretor, e podem rescindir o seu contrato. Eu não conheço, a não ser o Vinícius Júnior, nenhum atleta negro do futebol que tenha se beneficiado após uma denúncia. Muito pelo contrário. O Aranha é a prova viva do cara que se prejudicou total. E isso que ele não fez a denúncia. Foi filmado. E mesmo após a filmagem, ele sofreu todas as represálias. Ele era um atleta titular no Santos. Ele foi para o Palmeiras no ano seguinte, jogou um pedaço daquele ano, foi para o banco e não jogou mais. No outro ano, ele encerrou o contrato dele. Ele começou a jogar em clubes, imagina, da Série A foi para a Série C. Ele foi lá para o Vila Nova de Goiânia para depois cair no Joinville, em Santa Catarina, para retomar a carreira dele em 2018 no Avaí, jogando uma Série B, onde ele encerrou a carreira dele. Então, assim, não tem nenhum tipo de proteção e blindagem para quem daqui a pouco vai tomar as rédeas e levantar uma bandeira para combater racismo, machismo, misoginia dentro do futebol. O futebol, infelizmente, é um ambiente conservador que alimenta esse tipo de situação. Ele alimenta com que haja esse tipo de perpetuação de manifestações preconceituosas e racistas criminosas, sem que haja pessoas interessadas em combater. Enquanto não tiver pessoas negras no STJD compondo esse espaço, mas que sejam conscientes, não bonecos ou capitães do mato, não vai ter nenhum tipo de movimento e mudança dentro desse contexto jurídico também, dentro das federações e do Tribunal Superior Desportivo. Então é um código de silenciamento muito bem desenhado, há uma opressão muito grande, né, de não publicamente dizer, mas de silenciar um atleta, não te expõe, dá uma entrevista, mas depois fica quieto. Tu não vê nenhum tipo de atleta quando sofre uma situação de racismo, ele ficar falando frequentemente, ele dá uma entrevista e depois muda o telefone e some de cena. Ele não fala mais nada, porque o empresário, o dirigente, o patrocinador impedem eles de falar. Aqui na Federação Gaúcha de Futebol, o ano passado, para vocês terem uma noção da maneira canalha como eles atuam, eles contrataram um grupo de negros que nunca pisou no futebol, nunca estiveram num estádio, para fazer um movimento antirracista junto com a Federação Gaúcha de Futebol, mas com uma exigência. Vocês não podem falar no nome do Márcio e vocês não podem convidar o Márcio a participar de nenhum evento que vai acontecer aqui. Vocês têm que blindar a gente e limpar todos os trilhos das cagadas que a gente fez até hoje. Receberam um valor bem alto, 150 ou 180 mil reais, para fazer esse trabalho.
Qual foi o trabalho desse pessoal? Eles colocaram placas com luzes de LED com o seguinte dizer: protocolo zero, com racismo não tem jogo. Não vi nenhum jogo paralisado com situações de racismo. Então, o mesmo merchan que a CBF adotou, né, eles adotaram por aqui também. Então, eram camisetas, placas, mensagens, mas ações efetivas, nenhuma. E o pior de tudo, apaguem a história do Márcio até que ele fique falando sozinho e ninguém mais saiba dessa história que aconteceu com ele. Então, assim, as manobras elas são as piores possíveis. Infelizmente, a gente tem vários capitães do mato que se sujeitam a esse tipo de situação, né? E aí, eu não posso dizer absolutamente... Eu sempre digo o seguinte, na luta antirracista, não é uma luta de preto contra branco, é uma luta de preto e branco contra os racistas. Mas, infelizmente, no meio do caminho, tem os capitães do mato que vão atuar, né, para entrar nessa casa grande e tomar água no copo de requeijão, porque para eles aquilo ali é o máximo. Perfeito, professor. E espetacular sua argumentação. E nós podemos, né, ir avançando nesse sentido, observando esses elementos presentes nessa dinâmica, né, do esporte, das instituições. E aí algo que ocorre, que tem uma fala muito marcante sua sobre isso, é quando nós pensamos que nosso processo civilizador, né, permitiu, então, desenvolver toda uma sensibilidade sobre inúmeras questões aí relacionadas à vida social. Né? Exemplo, no caso, principalmente no ambiente de trabalho, assédio moral, assédio físico, sexual, mas no esporte, né, nós continuamos permitindo, ou fechando os olhos e ouvidos, pois parece não, está muito naturalizado como um espaço, então, emocional, que permite expressar emoções, torcer, vibrar, sorrir, chorar, mas que essa expressar emoções não quer dizer extravasar ódios, rancor ideológico. Né? Em específico, então, quando pensamos o espaço do futebol, e aí alarga para outros esportes, recentemente, né, o professor esteve falando sobre a situação que aconteceu no basquete. Então, esse é um espaço no qual o racismo ganha palco para sua expressão. Podemos dizer que o esporte, que o futebol ainda é esse espaço, embora toda uma regulamentação, uma maior sensibilidade em relação aos trabalhadores em outras áreas, no futebol ainda é permitido, no esporte ainda é permitido fazer esse assédio ou crime de racismo. Como que o professor pensa essa relação? Como a gente vive num país extremamente desigual em termos de oportunidades, e aí eu falo na questão da educação também, né? A educação ela é um projeto muito bem pensado de perpetuação de poder. Né? Não é à toa que um pai normalmente ameaça o seu filho que, se ele for mal no colégio particular, ele vai colocar o filho no colégio público como se fosse um castigo. Né? Então, quando se tem essa falta de oportunidades na escolarização e é desigual no nosso país, automaticamente eu faço com que esses atletas se sujeitem ao que aparecer. Né? E aí o empresário ele é um agente desse processo que vai se beneficiar numa venda de um atleta, numa compra de um atleta. Ele não quer que esse atleta pense. Ele quer que esse atleta seja manipulado. Então, quanto mais eu manipular, quanto mais eu fechar a boca desse atleta, melhor. Melhor para o sistema. Porque, como gira muito dinheiro dentro do futebol, quanto menos pessoas pensarem, e aí eu digo nos atletas, melhor para o sistema. Porque quem vai continuar lucrando são esses senhores escravagistas que dominam o esporte. Né? São os empresários, são os patrocinadores. E eu não estou dizendo que eu sou contra, eu acho que faz parte do business futebol. Né? Tem que ter para manutenção, tem que ter para o incentivo, tem que ter para o crescimento. Mas enquanto não houver, né, uma cobrança, né, na questão da escolarização, eu não vejo mudança nenhuma no futebol brasileiro e também no mundial, porque eu também não vejo um movimento no futebol mundial, né, de mudança nesse sistema. O que
que eu ia dizer agora que eu pensei com relação a isso? Me fugiu agora o pensamento. Mas eu não vejo essa mudança não significativa. É uma perpetuação. Enquanto não houver esse incentivo à escolarização, a gente vai ver um monte de atleta novo também encerrando carreira cedo, porque muitos, e a gente sabe que somente 0,87% dos atletas de futebol conseguem ter uma renda superior a 50 mil reais, e a grande maioria ganha entre 2 e 3 salários mínimos, e uma outra fatia muito pequena ganha até 10 salários mínimos. Então a realidade do futebol não é essa vendida pelas televisões nos jogos de quartas e domingo que são passados na televisão. É uma realidade completamente de trabalhador comum como qualquer outra. Né? São caras que muitas vezes têm um emprego durante 4, 5 meses, né? São contratados ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e quando muito até abril, né? Quando o time consegue chegar numa fase decisiva da competição, porque muitos ficam sem trabalhar no segundo semestre, ou tem que se sujeitar a jogar em campeonatos amadores para conseguir ter uma rentabilidade. Então não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Então há todo o movimento, tudo que fortalece para que essa opressão continue acontecendo, porque há um medo, né? Se eu não andar na linha desses empresários, se eu não andar na linha do sistema, me tiram, colocam outro, e aí vem aquele velho ditado, né? O que o cavalo encilhado passou e tu não montou. E Márcio, Daniel, por favor, se me permitem, temos 3 manifestações no chat. A gente poderia fazer essas questões agora, né? E aí depois, a depender do tempo, o Daniel poderia seguir com mais perguntas, que a gente tem um roteiro bem interessante aqui, né, Daniel? Márcio, então olha só, talvez são pessoas que, me parece que tem algumas pessoas que te conhecem aqui, tá? O Júnior Matheus, ele escreveu o seguinte: Júnior, sou do GFUT, do UFMG e Observatório do Futebol da Unimontes. Minha questão para o Márcio vai no seguinte sentido, são 2. A primeira, Márcio, no que tange a pesquisa acadêmica, a gente tem determinada clareza e entendimento de quais seriam os papéis das torcidas, dos clubes de futebol, do poder político, do poder público, das forças de segurança e outros grupos sociais e instituições envolvidas no futebol no que tange ao combate ao racismo. Nesse sentido, qual seria, em termos operacionais de fato, o papel da arbitragem nesse processo? E a outra pergunta que ele colocou, o Júnior, o Matheus também, e a outra. E também a gente sabe que a arbitragem no Brasil não tem status de profissão. Teoricamente, os árbitros não são profissionais daquele ofício. Nesse sentido, o senhor acredita que, caso se profissionalizasse a arbitragem no Brasil, esse combate ao racismo, no que tange ao papel desse sujeito dentro do campo, seria mais efetivo? Acho que essas 2 tá bom, e aí depois eu posso colocar as outras 2. Bom, em 2019, a FIFA lançou um código disciplinar de combate ao racismo. Tá? Ela transferiu toda a responsabilidade para a arbitragem. Então, alguns deputados aqui no Brasil usaram esse código disciplinar de combate ao racismo como lei em alguns estados, inclusive, que nada mais é do que uma recomendação. Observando uma manifestação racista, o árbitro deve paralisar o jogo. Paralisou o jogo, cessou, volta o jogo, volta a partida. Observou pela segunda vez, o árbitro deve paralisar a partida e pedir que comuniquem através dos alto-falantes para os torcedores terem um bom comportamento. E se porventura continuar, num terceiro momento, encerra o jogo. Só que nunca chega no terceiro momento. Porque nenhum árbitro vai encerrar o jogo. Nenhum árbitro vai ter coragem de fazer isso aí. Porque o árbitro não é respaldado por ninguém. O árbitro é amador. O árbitro está apitando o jogo dele, e eu falo por experiência, ele já está pensando na próxima escala. Porque daqui a pouco ele fez um planejamento de uma compra de alguma coisa, ele vai precisar desse dinheiro. Então ele não quer comprar uma briga para depois se indispor
ir para um STJD, ter que ir lá denunciar o que aconteceu, né? Correr o risco de ser punido. Então ele fica omisso porque ele não tem uma blindagem de absolutamente ninguém. Né? E essa manobra da FIFA, no meu entendimento, como professor de educação física e cidadão brasileiro negro, para mim foi uma das maiores covardias que aconteceram. Por quê? Qual o árbitro que vai ir contra? Patrocínio, televisão, bilheteria e os dirigentes que estão lá nas arquibancadas de terno e gravata para encerrar uma partida? Nenhum. A prova viva disso tudo que acontece com o Vinícius Júnior é que os árbitros de lá da Europa simplesmente negligenciam. Eles param no segundo ponto. Tu imagina tu ter a chance de ser 3 vezes criminoso no mesmo ambiente durante 90 minutos. Cara, é o único crime que é considerado perfeito, né? Onde a vítima acaba se tornando o vilão e o vilão acaba se tornando a vítima. Então há um inverso, né, dentro do contexto do futebol. O ano passado, junto com o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, né, foi uma ideia que eu propus para ele, foi que a partir desse ano de 2024, todos os cursos de todas as federações do país tivessem a disciplina obrigatória de letramento racial e de luta antirracista. Por quê? Muitos árbitros podem se esquivar de não relatar na súmula por medo. Então, a partir do momento que tiver dentro dos cursos, no mínimo 8 horas de disciplina, tratando a questão do letramento racial e da luta antirracista, é de obrigatoriedade dos árbitros redigirem na súmula corretamente o que está acontecendo. Porque se a gente for para a Europa, imagina tem um jogo lá na Rússia, lá, onde acontece, na Rússia, onde é um dos lugares que mais acontece situações de racismo, ou na Itália. Aí vai apitar um árbitro inglês na Itália. Não sei o que estão falando. E os caras fazendo cântico racista. E aí ele vai se omitir, porque ele não vai querer comprar esse barulho. Aqui, da mesma forma, o cara vai... 2 anos atrás, o Edenilson fez uma denúncia de que o jogador do Corinthians tinha chamado ele de macaco. E aí o jogador do Corinthians disse, não, eu falei malaco. Tipo assim, quem é que fala malaco? Quem é que fala malaco? Ninguém fala malaco. Ainda mais um jogador estrangeiro. Né? Ontem, num jogo envolvendo Atlético Paranaense e Inter, mas aí eu não quis me envolver na situação, porque tem umas brigas que eu não quero comprar também, teve uma situação de racismo, mas do inconsciente coletivo. Por quê? O jogador do Inter foi expulso, o Vitão, recebendo o 2º cartão amarelo. Só que quem tinha o cartão amarelo era o outro jogador, negro também, zagueiro. Então, no imaginário do racista, ele quer punir esse negro de qualquer maneira. E ele confundiu o jogador preto com o outro. E aí ele expulsou o jogador. Nunca vocês vão ver um jogador branco sendo confundido dentro do jogo. É um jogador negro, alto, preto, retinto, sem nenhuma semelhança de rosto, mas no contexto desses caras, e aí eu não estou dizendo nem que o cara seja racista, mas no consciente dele eu tenho que punir. É que nem a identificação que tem agora, da identificação facial. Semana passada tiraram um torcedor em Sergipe, um professor de educação física, um personal, porque o drone passou e identificou o rosto dele como se fosse uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça. E o cara não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Então, enquanto não houver um treinamento, um letramento, consciência e proteção desses profissionais, a arbitragem vai continuar sendo amadora. A arbitragem vai continuar sendo omissa em determinadas situações. Não que os árbitros queiram ser, mas é porque o sistema não dá esse suporte. Cris, alguma nova pergunta? Legal. Ontem, quando eu assisti Inter e Atlético Paranaense, eu sou gremista, mas quando eu vi esse fato, eu comentei com meu irmão isso. Eu falei, um racismo que aconteceu aí, mas enfim. Márcio, aqui é mais um comentário, e depois a gente pode seguir com o Daniel, né? O Luciano Jorge de Jesus falou, só passando para deixar um abração para o Marcinho, e aí ele comentou de quando tu fez essa relação entre o
os árbitros da várzea e os árbitros dos campeonatos oficiais, né? Ele escreveu assim: Marcinho, fala dos árbitros na várzea, tem uma leitura a mais, meu irmão. Árbitro negro na várzea é visto como um igual, entre aspas, inclusive do ponto de vista social, econômico e cognitivo. Exatamente. Tem isso também, porque ele não é visto como uma autoridade. Ele é um cara que está ali para ganhar um dinheiro só, né? Como se ele não soubesse a responsabilidade e soubesse exatamente das regras que tem dentro da partida. Então, além de passar esse imaginário do negro segurança, também tem esse desrespeito, porque ele não é visto como uma autoridade. Ele é visto como um cara que está ali para ganhar uma mixaria, ficar escutando um monte de barbaridade durante a partida, no final do jogo ganhar uma mixaria, que normalmente é o que é pago para os árbitros amadores, e ir embora do jogo, né? Sendo ofendido, às vezes agredido, porque ele é visto como igual aos demais, né? Todas as competições que acontecem amadoras, normalmente nas finais se pega um árbitro internacional, um árbitro FIFA, um árbitro que seja da CBF, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Tinham os caras que passavam o campeonato inteiro roendo osso, e na final ia um árbitro de alto calibre para comer o filé, o que deixava muitas vezes esses árbitros que roíam o osso muito indignados, e com razão, porque a competição também ela alimenta esse tipo de situação. Eu tenho que encerrar o campeonato com chave de ouro, mas a chave de ouro não é o quê? Não é valorizar esse árbitro que fez um grande campeonato, é trazer um cara que não tem nenhum tipo de compromisso, porque, de certa forma, o nome dele vai dar um público grande, né? Vai vir o fulano, vai vir o Beltrano, e aí vai ter um consumo maior na Copa e a gente vai conseguir pagar esse árbitro, porque na final a prefeitura ou a liga disponibilizará de um valor alto para ter essa cereja do bolo. Legal, obrigado. Daniel, pode seguir com as questões do nosso roteiro, por favor. Professor Marcos, está sendo uma grande aula, uma grande oportunidade de estar aqui, tá? O tempo tá... Márcio. Opa, tô falando Marcos. Não, Márcio. Pô, que isso? Marcos é o meu irmão. O meu é Márcio. Meu irmão é Marcos. Meu irmão é Márcio. Nós temos, né, esse processo. Bom, mas está sendo, eu comentava, fora o lapso de memória, né, comentava como está sendo uma grande oportunidade esse momento, uma grande aula de um debate sincero, franco, aberto, sobre essa questão do racismo no futebol. Nesse sentido, né, gostaria até de resgatar um pouquinho a sua fala, ou já o comentário sobre as questões, sobre ações que as entidades, né, no futebol estão realizando. Seja, marcamos com FIFA, UEFA, Comebol, CBF, as várias federações que estão no Brasil. A pergunta, elas são oportunistas na maneira de conduzir o debate sobre o racismo? Né? Nós vimos iniciativas, o professor até já destacou a questão de todo um discurso publicitário, como no exemplo do com o racismo não tem jogo, e são ações muito mais pontuais e publicitárias do que ações efetivas que coíbam, enfrentem, né, ou penalizem o crime de racismo. Você percebe alguma ação hoje mais concreta para superar o racismo no contexto do futebol brasileiro e mundial? O professor citou a importância de um letramento racial. Inclusive, nesse sentido, eu digo que em uma entrevista anterior, o professor já citou, olha, já passou o tempo das medidas educativas e pedagógicas, agora é o momento de punição. É isso? Chegou esse momento, né? Ou já passou esse momento? Como o racismo não é um assunto prioritário, né, se tenta, de alguma maneira, algumas alternativas midiáticas para dizer que está fazendo. Eu tenho uma crítica muito forte com relação à Comebol. A Comebol viu um nicho muito, muito bom de ganhar dinheiro, inclusive, com o crime de racismo. Ela aumentou a multa de $30 mil para $100 mil. Em toda a rodada, ela está ganhando mais de R$500 mil. E esses R$500 mil
eles não são repassados para nenhuma entidade que trabalha com luta antirracista. Está indo para o cofre dela. Então, a partir das dores e do crime que acontece, a entidade se viu um bom ponto para ganhar dinheiro. Né? Em 2014, quando aconteceu o episódio esse de Bento Gonçalves, a Federação Gaúcha de Futebol deu uma multa para o esportivo de R$60 mil. Eu não recebi um centavo disso aí. Um centavo. Todo o dinheiro da multa foi dado para os cofres da federação. Então, não vejo nenhum tipo de modificação. Vejo, sim, uma questão de marketing e lucro em cima, porque se a gente pensar todos os jogos envolvendo equipes brasileiras com equipes do resto da Sul-Americana, Argentina, Uruguai, Chile e tal, tem manifestações racistas, então a Conmebol começou a ganhar em cima, porque nem o atleta que sofre recebe qualquer tipo de retorno financeiro. Né? O dinheiro todo vai para o cofre da entidade responsável organizadora da competição. Então, a única manobra que eu vi de avanço nesse sentido foi dos caras observarem que, olha, nós podemos ganhar dinheiro em cima desses pretos que estão sofrendo, encher os nossos cofres, em toda a rodada ter a certeza de que a gente vai ganhar pelo menos R$500 mil desses bobalhão aí, e não vamos repassar absolutamente nada. Porque a única coisa que a Conmebol faz é colocar uma tarja ali, fim de racismo, racismo é crime, né? Ou botar umas placas de LED lá, bonita no estádio, correndo, mas que não servem para absolutamente nada, porque os torcedores continuam se manifestando, o pessoal das comissões técnicas continua se manifestando, como aconteceu com o preparador físico no ano passado no Corinthians, que se manifestou de maneira racista, ficou punido, né, por 1 ou 2 dias no Brasil, foi liberado, e esse ano pagou 2 salários mínimos, que serão revertidos para alguma instituição pública, né, e está liberado. Então, no meu entendimento, é só lobby, é só marketing, é só lucro e não tem nada de efetivo. Não adianta a CBF fazer um simpósio, fazer uma conferência, fazer alguma coisa, se não tiver um departamento que trate sobre essas questões, porque não vai servir para nada. Então, avançando aqui no nosso tempo e já de minha parte, eu acho, Cristiano, né, no nosso roteiro, uma pergunta final, professor. Né? Nós queremos lhe trazer de novo para o campo. Tá? Então, nossa live, claro, nosso tema é arbitragem e racismo no futebol, mas queremos trazer de novo para o campo, imaginando o cenário atual de combate ao racismo no futebol, envolvendo aí legislação, mídia, instituições, clube, atletas, torcedores, todos esses atores, né, em campo. Vamos imaginar que está todo mundo em campo e o professor é o árbitro nesse momento, tá? Nesse grande jogo. É uma final de campeonato, o combate ao racismo. Está num momento aí de decisão. E o professor, então, fazendo a arbitragem. A pergunta é, nesse embate aí, qual é a jogada ou postura, ação, que o professor deixa a bola rolar, tá? Segue o jogo. Que ação, postura recebe um cartão amarelo? E que ação, postura recebe cartão vermelho? Para as manifestações racistas? Desse contexto do racismo no futebol. O amarelo, para quem comete um crime, para mim não existe mais, só tem vermelho. Então, não deixaria passar absolutamente nada. Né? Tendo em vista que o racismo ele é um crime imprescritível e inafiançável, eu, sendo um agente, um militante e um ativista, eu jamais compactuaria com qualquer tipo de fala dentro do campo de jogo ou qualquer ação que pudesse ocasionar numa situação racista. Porque eu, quando apitei a minha final em 2014, né, e foi meu último jogo, e quase todos da imprensa já sabiam que ia ser meu último jogo, os jogadores vieram conversar comigo antes do jogo e tal. Pô, Márcio, vai sair mesmo? Eu disse, cara, tô decidido, vou sair. E o seguinte, se tiver manifestação racista dos torcedores, porque havia uns cânticos da torcida do Grêmio, racistas, muito enfáticos. Eu disse para ele,
Se tiver cântico racista, eu vou me sentar no campo e vocês, todos que são negros como eu, vão sentar no campo também. Enquanto não silenciar, a gente não dá continuidade, porque todo mundo vai ficar sabendo por que está acontecendo isso. E ali, eu não sei se foi sorte, alguma coisa nesse sentido, mas não aconteceram naquela tarde cânticos racistas. Porque se não for enfático, né, e a gente sempre der uma chance, dá uma chance e tal, releva. Cara, a gente está brigando, eu tô brigando com o sistema há 10 anos. Há 10 anos eu tô brigando com o sistema. Desde que eu comecei a me manifestar assim, de uma maneira mais enfática e pública, eu tô brigando com o sistema há 10 anos. E a mudança nesses 10 anos é muito pequena. É muito pequena. E a gente está tratando de um crime que, inclusive, o ano passado teve uma equiparação da injúria racial com o crime de racismo. Mas o crime do racismo dentro do país, do Brasil, ele é tratado de uma maneira secundária. Nunca se prendeu ninguém por crime de racismo no Brasil. Sempre tem um valor a ser estabelecido, estipulado numa delegacia, que vai lá, o criminoso paga e vai responder o crime em liberdade. Então, que crime é esse que é considerado imprescritível e inafiançável, que qualquer pessoa que cometa, ele sempre tem um aval de sair e não cumprir a pena? E eu não estou dizendo que tenha que encher a cadeia, mas esse cara ele tem que ter uma punição, sim, exemplar, de fazer um trabalho dentro de um quilombo, de aprender a cultura negra, de, depois de um certo tempo, ele prestar um serviço comunitário dentro de algum lugar onde ele vai ver pessoas negras frequentemente. Então, assim, tem que ser cumprido. Não estou dizendo que tem que encher cadeia. Encher cadeia não resolve nada nesse país. Muito pelo contrário. A gente sabe que o sistema carcerário está defasado. E aí só tem pessoas do privado que estão lucrando com isso aí. Não tem nenhum tipo de ressocialização. Muito pelo contrário. Quem volta da cadeia volta pior ou não consegue nenhum espaço no mercado de trabalho e aí volta para o crime. Então, não é a solução também botar essa galera na cadeia. É pagar. Vai pagar, meu. Vai pagar. Tu é racista? Tu vai pagar. Tu vai fazer um trabalho dentro de um quilombo, tu vai aprender sobre as religiões de matriz africana, tu vai ter que cumprir uma carga horária para tu respeitar a diversidade, para tu respeitar a cultura negra, para tu respeitar as pessoas que têm a melanina acentuada, que nem no filme do Lázaro Ramos tinha esse termo, né? Então é isso, né? Só vai ter um avanço e, no meu entendimento, não tem mais, como eu falei lá em 2020, não tem mais educação, é punição. O letramento racial seria importante para os árbitros, não para o contexto geral de torcedores, para os árbitros começarem a atuar e agir de uma maneira correta. Porque é a única forma de cobrar desses caras quando eles vão para o tribunal. Cara, redige uma súmula corretamente. No jogo do Aranha, em 2010, o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro, no meu entendimento, negro, não sei se ele se assume negro ou não, mas ele se omitiu, ele não botou absolutamente nada na súmula. Teve que fazer um adendo no outro dia, porque foi uma exigência da comissão de arbitragem, porque senão ele tomaria uma punição muito maior. Então, assim, tu vê uma pessoa observando um crime e ela se omite de redigir na súmula com medo do que pode acontecer. Bom, professor, muito obrigado, né, por sua participação. Foi excelente essa conversa, um papo muito fluido, esclarecedor. Eu acho que, né, como homem negro, a sua fala, a sua representatividade nesse espaço, os questionamentos que faz, eles são de extrema importância, né? Gosto de sempre relacionar com a trajetória que meu filho faz hoje. Nós somos contemporâneos, a idade muito, muito próxima, então, em minha família, de certa forma, de maneira diferente, minha educação não foi nem de combate ao racismo, nem antirracista, mas foi uma formação de suportar, né, de aguentar o racismo, de proteção frente ao racismo. E isso os familiares se dedicaram de maneira exemplar. No entanto, essa trajetória, essa construção, vai uma desconstrução para tentar compreender isso. Opa, essa é uma ação racista e há a necessidade de um posicionamento, de um enfrentamento,
de antecipar os fatos, inclusive. E hoje poder levar esse entendimento para uma sala de aula, né, para outros Márcios que estão lá, outros Daniéis, outras Paulas, Cíntias, Joanas e Yasmins, aqui, minhas filhas, é extraordinário. E é um momento de extrema importância. E sou muito grato por sua disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento e por todo o enfrentamento que faz nesse debate. Muito obrigado. Cris, eu acho que chegamos nessa parte final, né, do nosso teto da reunião. Aí passo, já que a gente está aqui nessa roda, né, passo a bola para você. Bom, eu também reafirmo aqui as palavras do Daniel, né? Quando eu fiz o convite ao Márcio, né, eu falei para ele, sem conhecê-lo pessoalmente, embora eu estava aqui no Rio Grande do Sul, Márcio, eu sou professor lá em Sergipe, né? Mas em 2014 eu estava começando a fazer meu doutorado na UFSC, em Florianópolis, e naquele momento que aconteceu o caso racista, eu estava aqui no Rio Grande do Sul e eu lembro o quanto aquilo foi impactante, né? E eu comentei com a minha família aquela vez, né? É inacreditável que essas coisas continuem acontecendo. Eu, como tendo descendência italiana, né? O quanto isso me incomoda também, incomoda a minha... E o quanto a gente vê que isso é muito comum no interior do sul do Brasil, né? Então, eu acho assim que é admirável a tua coragem, a coragem de falar a verdade. Eu acho que esses espaços eles são muito válidos como estratégia também de enfrentamento. Em várias entrevistas tuas tu fala em não jogar o jogo, né? Eu acho que é isso mesmo, não pode jogar o jogo do silenciamento, do ocultamento, né? Então, acho que o nosso webinário de hoje ele se propôs a isso, né? Dar visibilidade, dar potência para uma temática que assim, árbitros de futebol no Brasil, embora o futebol seja esse fenômeno social, cultural, econômico, os árbitros em geral são completamente silenciados, né? São pessoas de poder dentro do campo, mas assim completamente silenciados. É interessante observar, né? Então queria te agradecer mais uma vez pelo tua imediata resposta, confirmando presença para nós, né? E a tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Já reafirmo o convite para fazer parte do NCT, vai ser disputado pelas linhas a partir de agora, né, Daniel? E deixo aqui um espaço final para colocar tuas palavras finais, e aí só no final eu gostaria de retomar a palavra para fazer a divulgação de um evento e do nosso próximo webinário. Fica à vontade aí, Márcio. Obrigado mais uma vez. Bom, o agradecimento é meu, né, por ser lembrado por vocês para participar nessa noite de segunda-feira. É um assunto que ele deveria estar presente nos clubes, na CBF, né? Eu acho que essa iniciativa que é feita por pesquisadores, como vocês são, professores acadêmicos, é muito importante, porque forma... Eu não tive nenhuma... No meu período de acadêmico, eu não tive nenhuma disciplina que preparasse, né, tanto eu como os meus colegas, para enfrentamento, inclusive no mercado de trabalho, em escola, clube, né, todo mundo ia meio que no automático, né, e seria importante que as universidades começassem também a preparar os professores que irão trabalhar futuramente nas escolas, como lidar com esse tipo de situação, vai trabalhar no clube, como lidar com esse tipo de situação, porque a gente já passou o tempo, né, de estar debatendo sobre essa questão. Tem que entrar na punição, não é mais aceitável, nunca, na realidade nunca foi, mas hoje menos ainda aceitável que aconteça esse tipo de ato criminoso nos espaços esportivos, em qualquer espaço, mas a gente está falando do espaço esportivo principalmente, que não podemos aceitar com naturalidade. A gente não pode escutar um grito de um torcedor num jogo de categoria de base e achar que aquilo ali é normal, que aquele menino está sendo ofendido, está sendo xingado, e a gente tem que esquecer. Né? A mesma coisa num profissional. O jogador ganha demais e está no combo do salário dele esse tipo de xingamento. Não está no combo do salário de ninguém entrar no seu espaço, no seu ambiente de trabalho e ser ofendido. Então, a gente tem que bater esse papo, tem que conversar sobre isso e, posteriormente, avançar nesse assunto aí para que
haja uma diminuição significativa. Mas também tem que ter um compromisso de quem organiza, né? Tem que ter um compromisso das federações, tem que ter um compromisso dos clubes, tem que ter um compromisso da CBF, tem que ter um compromisso do STJD, do TJD, de todas as pessoas que estão envolvidas. Mas muito obrigado pelo convite e uma satisfação estar participando com vocês aqui. Com certeza eu tenho bastante interesse em aprender cada vez mais, não só sobre esse assunto, mas outros assuntos que são debatidos por vocês. Legal, Márcio, muito obrigado. Propaganda para o Márcio, ele não tem mais direito à réplica, mas ele não falou aqui, além de ser um agente político, né, ele é um colunista de um portal muito interessante aí de Porto Alegre, chamado Matinal. Tá? Eu vi os textos dele lá, então já faço a... Não combinamos, né, Márcio? Estou eu aqui falando de forma espontânea. Faço um... Eventualmente eu tenho, pelo menos uma vez por mês eu participo, faço alguma coluna com eles lá, é um espaço bacana. Eu gosto de treinar essa escrita, porque futuramente eu também pretendo fazer um mestrado, não sei se um doutorado, mas não para entrar nesse meio acadêmico, mas sim com uma validação para eu poder falar em outros ambientes. Porque o que eu penso, e aí eu faço uma analogia com a história, né? Eu, como um preto, parece que eu tenho que ter as minhas cartas de alforria o tempo inteiro validadas. E o mestrado é uma carta de alforria, o doutorado é uma carta de alforria, um pós-doc é uma carta de alforria, porque isso me possibilita falar com maior propriedade ainda. Porque só eu falando aqui, mas qual é a pesquisa, qual é não sei o quê. A vida é a maior pesquisa, mas isso não é validado pela maioria dos seres humanos. Então, pretendo fazer, não que eu queira dar aula no meio acadêmico, mas sim por titulação mesmo. Legal, Márcio. Bom, antes de terminarmos, né, 2 anúncios aqui de divulgação, aproveitar, né, o Lucas, queria agradecer aqui o apoio do Lucas Vinícius, né, e da Beatriz França, que ficam nos dando todo o suporte também do estúdio, né, ajudam na produção dos cards, de divulgação e tudo mais. Então, se a live acontece com esse sucesso, é graças a eles, tá? Eles foram, o Lucas principalmente foi divulgando aí o site do INCT, o Instagram do INCT Futebol, também divulgou aí no chat o formulário do Google Docs, né? Para quem tiver interesse em se inscrever em uma das linhas, né? São 4 linhas, pode se inscrever até em 2. Queria aproveitar para divulgar novamente o 4º Simpósio Futebol Nave e primeiro encontro de INCT, Estudos de Futebol Brasileiro, Produções e Epistemologias Futebolísticas, né, que vai acontecer na UFSC, em Florianópolis, de 5 a 7 de agosto. Está aberto o período para submissão de trabalho, são 10 grupos de trabalho, sendo que 3 desses grupos estão vinculados à nossa linha, um grupo de trabalho chamado Torcidas Organizadas, Coletivos e Movimentos de Torcedores, o segundo, Movimentos Antirracistas no Futebol, e o terceiro, Mídias e Aspectos Midiáticos no Futebol. Tem todas essas informações, inclusive para enviar os trabalhos, as inscrições são gratuitas, está tudo no site do INCT. E, por fim, divulgar o nosso próximo webinário, que vai ser o 6º, se eu não estou enganado, vou tentar colocar aqui na tela, vamos lá. Compartilhar tela. São coisas que eu também não sou profissional aqui, né? Deixa eu colocar aqui, apresentar, compartilhar tela. E vai aparecer o card aqui para vocês. Vamos ver, o Daniel me avisa se está aparecendo aí para todos. Está aparecendo aí, Daniel? Positivo e operante. Então, esse é o card do nosso próximo webinário, que vai ser a temática Estádios de Futebol no Brasil, com o Eduardo Araripe, que é doutor em Ciências Humanas pela Federal de Pernambuco, também é pesquisador da nossa linha e é comandante da Academia de Bombeiro Militar de Pernambuco. O webinário vai acontecer no dia 29 de maio, uma quarta-feira, nesse mesmo horário que a gente tem feito os webinários, das 19 às 20h30, nesse mesmo canal do YouTube, e vai ter a mediação dos professores Silvio Ricardo da Silva, nosso coordenador da linha,
com a assessoria do professor Antônio Jorge Soares, que também é da linha e também coordena a outra linha com o Daniel. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo para o Daniel dar o boa noite final. Márcio, obrigado mais uma vez. Lucas, obrigado pelos bastidores. Daniel, muitíssimo obrigado por estar nos acompanhando aqui e fazendo a live acontecer com esse sucesso todo aqui. Obrigado, boa noite. Que isso, a honra minha, Cris. Então, Lucas, Bia e professor Márcio, de novo, um grande salve, gratidão, uma boa noite a todos que mandaram as perguntas, né, enviaram. As perguntas que não foram feitas, a gente encaminha para o professor Márcio, né, ainda no finalzinho, aí daremos esse retorno, então, a todos. Muito obrigado, grande abraço.